onde vocês me mandam um link pedindo para eu comentar a proposta de um imposto geral sobre consumo. É uma proposta de reforma de imposto que está sendo feito, está sendo bolada de maneira geral empresas para simplificar a carga tributária, não necessariamente reduzir ela, mas facilitar. E eu achei legal isso porque me permite comentar a nossa estrutura tributária e também como ela funciona ao longo do país. E a proposta é o seguinte, é fundir PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI em um imposto só, que é o Imposto Geral sobre Consumo. E isso facilitaria, claro, um imposto federal, que vai ser então ser cobrado pela federação, vai ser decidido pela federação, no último passo ali só para o consumidor, certo? Então você não teria os impostos que vêm antes, durante o processo de produção, que complica, isso simplificaria toda a legislação tributária, e mesmo que a ideia é não subir ou descer o imposto, mas manter como está, mas você gasta menos para declarar esse imposto e pagar ele, então no fim das contas você está economizando um pouquinho. Vamos conversar sobre isso. Antes de tudo, imposto é roubo e o Estado é uma gangue de criminosos. O Estado não tem autorização moral, ele não tem o seu consentimento para cobrar impostos de você, ele impõe em cima de você um serviço que você não consentiu em nenhum ponto, nem sequer foi perguntado se foi pedido o seu consentimento, e ele extrai parte da sua renda, seja em forma de consumo ou imposto de renda, ou seja lá o que for, sob ameaça de violência. O Estado nada mais é do que uma gangue de criminosos que vive da expoliação e parasitagem da população via impostos. Eles deveriam ser tratados como qualquer outra gangue criminosa, assim como o PCC, ou a Família do Norte, ou o Comando Vermelho, etc. Imposto é roubo. Agora, isto posto, vamos então colocar o chapéu estatista um pouquinho e pensar, porque isso aqui tem alguns pontos interessantes. A primeira coisa, o que é educativo, ok? Educativo você entender a nossa carga tributária, porque você tem certos problemas com a estrutura atual, que tem muitos impostos diferentes. Não basta que a carga tributária é enorme, até porque ela deveria ser zero, então qualquer coisa acima disso é moralmente inaceitável, porque imposto é roubo, mas ela é muito convoluta, existem muitos impostos diferentes, então uma empresa precisa contratar muitos advogados e muitos contadores para então entender o que está acontecendo, ler isso tudo, e daí quando paga errado entrar com ação, é uma dor de cabeça gigantesca. Um desses exemplos é o IPI, com aquela história de conteúdo nacional, Imposto de Produto Industrializado, e vai ter desconto se você tem, por exemplo, se é uma montadora de carros, aí você vai ter o conteúdo nacional, então se você tiver uma certa, eu não lembro quanto era, 30%, de conteúdo nacional, você recebe um desconto no IPI. Então algum filho da mãe lá dentro da sua empresa tem que fazer toda a lista de peças do carro, de todas as peças que estão ali, listar a origem, mostrar a origem, pôr as notas fiscais ali, tudo certinho, em valor do preço, tá? Em valor da peça, pôr isso numa pastinha, mandar essa pastinha lá pra Brasília, outro filho da mãe, que é o servidor público, tá ganhando 20 mil reais, vai ter que abrir essa pastinha e olhar os baguinhos um por um pra conferir se você tá dentro do negócio nacional. E vai custar uma desgraça para você ganhar um desconto de 0,2%. É um saco, ok? E eu dou o exemplo do conteúdo nacional porque é um fato que aconteceu, que as concessionárias, as montadoras, aliás, estavam ligando pro governo e perguntando: como diabo que eu reporto para você o meu conteúdo nacional? Como é que eu explico isso? Vocês querem ver o carro? Eu mando um carro, vocês vão mandar um fiscal na empresa, eu mando uma pasta, eu declaro no meu imposto de renda. Me explica como vocês vão verificar isso para que eu não faça errado e tome uma multa. E eventualmente o governo falou: põe tudo na pasta e manda aí, pronto. Porque eles instituíram isso, e depois veio aquela pergunta de: mas como é que faz? Sabe? Dor de cabeça. O COFINS, agora eu não sei se é o PIS ou o COFINS, eles têm um problema de, mas depende da cadeia de produção atrás de quanto imposto você pagou, desconta de quanto você vai pagar quando você for vender esse carro. Então dependendo dos impostos, e daí um contador tem que calcular essa trolha, ele vai calcular errado, e daí vai pagar um negócio errado, aí o negócio vai lá para algum comitê de não sei o que, aí vai ter que subornar o cara. É um pesadelo. Pagar imposto no Brasil, o Brasil é o país que mais leva tempo para pagar imposto, é um puta desperdício. E, só pra você ter uma noção, a fusão desses impostos todos, a gente tá falando de uma arrecadação, de um roubo de 754 bilhões de reais em 2015, essa é a estimativa. Então assim, a gente tá falando de 1/3 da carga tributária do Brasil. E unificar isso tudo e simplifica, porque daí seria um imposto que você paga lá no último passo. Então a empresa compra as peças, bota lá na montadora, monta todo o carro, não tem nenhuma parte tributária, manda o negócio para concessionária, tudo bem, vende o negócio reto, não tem problema. E quando ela vende para você, aí teria um imposto.
Daí é só baseado no valor, pá, acabou. E a outra reclamação deles, até aí eu tô achando, ok. Moralmente falando, imposto é roubo, da perspectiva utilitarista, assim, colocando assim o chapéu estatista, pelo menos a gente vai gastar menos tempo sendo roubado, né? Pelo menos o assaltante não fica ali enrolando, fazendo uma prosa, não. O cara chega, me assalta e pronto, acabou, eu consigo tocar meu dia mais fácil. O problema é que daí eles vêm com uma coisa que é federalizar esse imposto. E eu não gosto disso. Por quê? Porque eu acho que esse imposto deveria ser municipalizado. Se é para ele existir, ok? Vamos contingenciar a coisa. Vamos contingenciar assim. Se vai rolar, se vai ter que fazer, eu prefiro que esse imposto seja municipal, não federal. Por um motivo muito simples, descentralização. Eu quero estar o mais perto possível do cara que vai subir ou descer esse imposto. E segundo, eu quero que tenha uma competição entre esses impostos. O problema é, ela já existe entre estados e entre municípios e é muito complicado. E o que eles estão falando, não, porque daí tem 27 legislações tributárias de estados diferentes e 5 mil legislações municipais diferentes, e aí é muito chato, é um saco, a gente acha isso, e vamos cortar o negócio. Daí tem a legislação federal também, e daí uma contradiz... Então faz o seguinte, corta isso tudo, ok? De novo, colocando meu chapéu estatista, imposto é roubo, isso não deveria existir. Mas, se vai para o município, ok? Porque daí os municípios vão ter que competir um com o outro, o que baixa o imposto, sim, e eu tô mais perto do cara. Então, assim, se a minha carga tributária que tá alta na minha cidade, dependendo assim, se tem uma cidade pequena que tem aqueles 9 ou 11 ou 15 vereadores, que é pouquinho, o meu voto pode fazer uma diferença maior para eu baixar esse imposto. Sendo que se for um imposto federal, isso vai ter que ir para a Câmara dos Deputados, depois para Senado, depois para Presidência, e daí vai ter que ir para algum maluco lá em Brasília, não adianta, tá muito longe, e vai dar errado. Mas você vai ter várias legislações municipais diferentes. Provavelmente sim, mas você pode colocar alguma contingência na lei, que é o seguinte, vai ter um imposto retão e acabou. É isso, a cidade estabelece uma alíquota e ponto final. A linha tributária é, o imposto geral sobre consumo será de tanto. Pronto, acabou a legislação tributária da cidade, ok? Então você calcula o produto e pau, acabou. Então você mata toda a burocracia, toda a papelada, toda a dificuldade. Você só precisa saber a alíquota e aí você põe numa planilha de Excel, isso aí, uma planilha de Excel faz isso pra você, acabou o problema. Mas você ainda mantém a guerra fiscal, que é uma coisa muito saudável, uma coisa excelente, certo? Porque daí o que acontece? Daí o Paraná tá aqui tentando, porque eu moro no Paraná, tá tentando, porque tem um agricultor, tem, sei lá, produção de café, e a gente tá querendo puxar os produtores de café. Então a gente quer baixar o imposto aqui, tal, para ver se puxa mais produtores, ou tem uma empresa que está querendo se instalar aqui, então a gente vai dar um abono de imposto, o outro estado vai ter que fazer alguma coisa, e de algum jeito, um dos estados vai ter que dar melhor condição para esta empresa, certo? Isso acabaria morrendo se você faz só uma linha de imposto, mas ainda assim você está competindo na alíquota geral. Um exemplo disso é quando a Vale foi meter o porto de Tubarão deles, lá, porque você tem Vitória, você tem Vila Velha ainda, as duas outras cidades ali ao redor, que seria relativamente trivial para a Vale pôr o porto dela. Então ela pode negociar com as 4 cidades e falar, quem me dá mais? Aliás, quem me dá menos imposto? Então eu vou pôr aqui. Legal, eu consigo negociar com os caras. Você ainda tem uma alíquota geral e as cidades podem então competir por isso e estar mais perto do eleitor. Então, especialmente em cidades pequenas, é mais fácil você ferrar com isso. E se você consegue eleger um prefeito, ele consegue matar isso ao invés da discussão ir pro nacional. Entendeu? Mas isso eu tô colocando só meu chapéu estatista. Porque assim, toda vez que você tenta planejar uma lei, que eu expliquei aqui, vai ter um monte de problemas. Vocês vão encontrar 1 bilhão de problemas nessa lei. Porque eu admito, essa minha proposta é um lixo. Assim como qualquer proposta tributária é um lixo. Porque alguém vai tentar encontrar uma falha. Eu tô tentando só simplificar ao máximo. O objetivo é simplificar ao máximo, mantendo a coisa descentralizada e uma guerra fiscal existente. Agora, vai ter problema? Sim. Alguém vai tentar encontrar algum jeito de jogar com isso? Sim. Vão subornar alguém para não pagar o imposto? Sim, e inclusive isso é belo e moral porque você está gastando menos e oferecendo um produto mais barato e mantendo seus funcionários. Então não tenho nenhuma objeção em relação a isso. A questão final das contas explicando sobre isso, imposto é roubo e ele não deveria existir. E além disso, no Brasil o roubo é ineficiente, o que torna a coisa ainda pior. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.